Olá, pessoal, boa noite, vamos chegando, enviando esse convite para uma amiga, para alguém que queira. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Se tiver alguém, uma amiga que precisa de ouvir falar sobre a liberdade emocional, já vai enviando o convite e nós vamos estar falando sobre como que nós podemos ter liberdade emocional, o quanto que a liberdade emocional nos ajuda a viver menos estressada, menos ansiosa, a viver em paz conosco. Vamos convidando alguém, a gente vai estar falando sobre como é que a gente se torna uma mulher emocionalmente forte. E aí a gente vai ver também que para mim ser uma mulher emocionalmente forte, eu preciso de ser alguém que é fria, eu preciso de ser alguém que é calculista, eu preciso de ser alguém que não ame. A gente vai ver que tem uma diferença muito grande aí, né, Ana? Isso é bom, né? A gente aprender sobre como nos tornarmos fortes para enfrentarmos as situações, os relacionamentos, e também isso está ligado ao relacionamento, não só o relacionamento amoroso, né? Mas de pai e filho, de mãe e filha, de patrão e empregado, de irmãs, de todo, um todo, né? Todo relacionamento. Boa noite, Rosana, seja muito bem-vindo. Vamos convidando alguma amiga de vocês para falar sobre o emocional, como que a gente se torna uma pessoa forte emocionalmente, para que a gente possa enfrentar os desafios do dia a dia e para que a gente consiga estar em um relacionamento e saber a hora que esse relacionamento se torna um relacionamento abusivo ou não. E o que nos leva a entender quando a gente se encontra numa situação de dependência emocional? Como é que eu fico dependente emocional de uma pessoa? Então, nós vamos ver como que isso acontece e a gente vai entendendo aos poucos que lá na frente a gente vai ver que tudo está ligado com a nossa infância. O que foi que nós passamos na nossa infância? Quais foram os medos, os traumas que nós passamos na nossa infância e que nós carregamos para a vida adulta e que nós não cuidamos, né? E que hoje nos atrapalha no nosso dia a dia. Mas que uma boa notícia hoje nós temos muitos tratamentos, né? Boa noite, Alcinaí, seja bem-vinda. Hoje nós temos muitos tratamentos, muita coisa que nos ajuda a tratar os traumas que nós tivemos na nossa infância. Então, dependendo do que eu passei na minha infância, eu tenho um tipo de fortaleza emocional. Dependendo do que você viveu na sua infância, a sua estrutura emocional é outra. Então, cada um de nós tem uma estrutura emocional e isso vai muito devido ao que o que a gente viveu na nossa infância. Então, o que é uma pessoa emocionalmente frágil? É aquela pessoa que ela não suporta, por exemplo, quando alguém fere ela, quando alguém não olha para ela, quando alguém não fala palavras que ela gostaria de falar, ela se sente muito ofendida. E a pessoa que tem o emocional muito frágil, ela é aquela pessoa, gente, que, por exemplo, quando acontece algo inesperado, porque a vida é uma caixinha de surpresa.
Ninguém consegue monitorar a vida e planejar a vida e ela sair daquele jeito que a gente planejou, porque isso não está no nosso alcance. A vida é do jeito que ela é e ponto. E cabe a nós aceitar essa vida do jeito que o universo manda para nós. Então a vida é uma caixinha de surpresa. Então as pessoas que são emocionalmente frágeis, naqueles momentos que nós passamos as surpresas da vida, como perder alguém, ou perder alguém no relacionamento, ou mesmo para a morte, ou mesmo um filho que sai de casa, ou quando alguém perde um emprego, algo desse tipo que ninguém às vezes está esperando. A pessoa que é emocionalmente frágil, ela se sente tão sufocada quando essa notícia vem que essa pessoa ela não consegue, às vezes, até o respirar dela, falta-lhe o fôlego, porque o choque emocional, ele faz isso com a gente. Então, o que acontece? Como é que eu e você pode estar trabalhando dentro de nós para que o nosso emocional fique forte? Porque nós passamos os nossos traumas da nossa infância, as nossas dificuldades. E segundo o Dr. Rames, essas dificuldades, esses traumas, eles estão registrados dentro de nós. Então, como é que hoje eu posso, uma mulher de 55 anos, posso trabalhar com isso? Tem duas formas da gente ver isso. Nós temos os nossos traumas e as nossas dificuldades consciente e inconsciente. O que é o consciente? É quando eu sei daquilo que eu estou passando. Por exemplo, eu tenho medo no meu caso, eu tinha muito medo. Eram os meus dois grandes medos da minha vida, mas que não adiantou nada eu ter medo. Era melhor eu ter trabalhado antes, mas eu não sabia, agora que eu estou sabendo. Então a gente pensa que a gente é uma pessoa esclarecida, mas a gente precisa de estar todos os dias aprendendo. Então eu tinha dois grandes medos. Quando surgiu o problema do Covid, eu vivi em pânico com medo do Covid, porque eu trabalho com idosos, né? Meu esposo estava dentro de casa, tinha pressão alta, era obeso. Então, um dos meus grandes medos. E o segundo, que depois virou o primeiro, era ficar viúva. Esses dois grandes medos na minha vida me sufocavam. Só de eu pensar, eu até perdi o sono e perdi o fôlego. E eu quero dizer para vocês que não adiantou nada eu ter medo. Porque o primeiro medo de ficar viúva aconteceu e uma semana depois eu peguei o Covid. E eu sobrevivi. Então, assim, o que a gente pode estar aprendendo a como trabalhar esses medos? A única forma que nós temos de trabalhar os nossos medos consciente, porque tem aqueles que são inconscientes, é a gente enfrentando esses medos. Então, nós vamos ver no decorrer aqui como é que eu me torno uma pessoa emocionalmente forte. Quando eu pratico o desapego. Como assim? Como eu praticar o desapego? Praticar o desapego, gente, não é eu ser uma pessoa insensível, não é eu ser uma pessoa desamorosa, não é eu ser uma pessoa fria, não. Quando eu pratico o desapego, quer dizer que eu amo com entendimento. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa com entendimento. Como assim? Sabendo, eu tenho que ter a consciência de que nada é para sempre na nossa vida. Nada é permanente na nossa vida. Então, se a vida te surpreender com algo de repente, o que nós precisamos de fazer? Chorar, vivenciar, trabalhar isso dentro de nós
sacudir a poeira, levantar para a vida novamente, porque a vida não quer saber. Ela quer saber da seguinte forma: a dor está aí. Aprenda a conviver com ela, saia dela e continue a sua vida. Então, quando eu pratico o desapego, eu amo com entendimento. Por exemplo, eu amo os meus filhos, mas eu sei que eu não crio filhos para mim. Eu crio filhos para o mundo. Então, eu sei que vai chegar a hora de cortar o cordão umbilical desse filho e dessa filha. Eles têm que ir para a vida, porque faz parte do processo da vida. Então, quando os meus filhos saem de dentro de casa, eu não posso cair na depressão, porque eu não estou vivendo o curso da vida. A vida é feita de ciclos. Um começa, para, depois vem o outro. Lembra das estações do ano? Nós temos as estações do ano, ela muda. Tem aquela música que eu acho linda, ela fala: tudo muda, até as estações, né? Então, de 4 em 4 meses se muda uma estação. A natureza muda. Tudo muda na nossa vida. Nada na nossa vida é permanente. Só que a gente teima em não entender isso, em não aceitar isso. Então, a gente precisa de trabalhar, gente, o desapego. É eu amar com entendimento. É eu saber que quando a vida chegar para mim, me surpreendendo com algo que vai tirar de mim, dói, a gente chora, dói, sangra, mas é preciso a gente passar o mercúrio, é preciso a gente aceitar aquela dor e a gente sair daquilo ali, porque a gente precisa de continuar a vida. Então, quando eu pratico desapego, eu amo com entendimento. Eu amo os meus filhos, sabendo que eles vão embora um dia. Eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, mas eu não tenho certeza que eu terei ele toda a vida aqui comigo. No meu caso, vocês sabem que eu não pensei que ia ter o meu esposo até 80, 90 anos. E não foi verdade. Então, um dos grandes medos que eu tinha na minha vida, não adiantou eu ter medo, aconteceu. Entenderam? Então, quando eu trabalho o desapego em mim, eu vivo com mais qualidade de vida, porque eu não dependo daquele outro emocionalmente para me viver. E aí, o que acontece? A liberdade emocional, ela só vem quando a gente começa, então, a praticar esse desapego. Por quê? Existem várias formas de eu me desapegar. Eu amo meu marido, meu filho, a minha filha, mas eu tenho a consciência de que quando precisar de sair de perto de mim, eu não tenho como fazer nada. Já viu aquelas mães que tem até a síndrome do ninho vazio, que os psicólogos trabalham muito? As mães que se apegam demais aos filhos, e elas é tão forte isso, que quando os filhos crescem, elas ficam ali tentando manejar, monitorar a vida daqueles filhos, para que eles não saiam de dentro de casa. Eles são adultos, eles já são independentes financeiramente, mas eles estão ali. Então, é preciso de trabalhar isso, é preciso olhar para isso. Tem algo aí que precisa de ser cuidado, porque ninguém nasceu para ser grudado com o outro, ninguém é de ninguém. Tem um livro de uma autora, eu não lembro o nome dela agora, mas o título do livro é Ninguém é de Ninguém. Nós temos os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso pai, mas eles vão ter que ir um dia, isso é o processo da vida. E quando eu não crio essa consciência em mim, eu sofro demais quando a vida me traz essa surpresa. Surpresa, gente, entre aspas, porque todos nós sabemos
E a única certeza que temos na vida é que se estamos vivos, um dia vamos ter que morrer. Isso é fato. Ninguém muda isso. Só que nós teimamos em não querer entender isso. Nós não queremos aceitar isso. Mas a vida, ela muda, assim como as pessoas mudam, assim como as estações do ano mudam. Assim como a gente precisa de mudar a nossa forma de agir, de pensar. Por exemplo, nós estamos vivendo em uma nova era, em um novo tempo. É o tempo do coletivo, é o tempo da nova tecnologia, é o tempo da nova medicina. Olha quantos tratamentos tem aí que a gente pode se beneficiar. Olha como é que está o crescimento da mídia. Hoje, se a gente não souber mexer no telefone da vida, no Instagram, no Facebook, até os seus negócios ficam travados. Por quê? Porque é uma explosão de tecnologia. É uma explosão da medicina, é uma explosão do novo. Então, se eu não vou me adaptando ao novo, eu vou me tornando muito velha aqui dentro da minha cabeça e isso me atrapalha o meu desenvolvimento. Isso, o meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento como mãe, como profissional, como pessoa. Então, o que o desapego vai me ensinar? O desapego vai me ensinar que eu posso amar, mas com entendimento. Então, existem vários tipos de desapego aqui, eu anotei alguns. E eu vou estar direcionando com vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem. Obrigada, Sandra, está assistindo. Sejam todos bem-vindos. Alguma de vocês que estão aqui sente que tem algum tipo de apego? Escreve para mim, porque todos nós, eu tenho os meus, você tem os seus, todos nós temos as nossas dificuldades. Agora, o que a gente precisa? Olhar para essas dificuldades. Boa noite, Marcos. Então, o que a gente precisa? Olhar para essas dificuldades e trabalhar, ver até onde essa minha dificuldade, ela está me atrapalhando. Então, qual é a sua dificuldade? Você é muito apegada? Me escreve para mim. Se você é apegada a bens, você é apegada às coisas materiais, você é apegada... a Max está falando que é apegada ao filho. Você é apegada aos seus pais? A quem que você é apegada? A Jéssica está dizendo que eu tenho muito apego à minha filha. Isso é comum. Mas o que a gente precisa de fazer trabalhando isso dentro de nós para saber que um dia, Jéssica, sua filha vai crescer e ela precisa de ir para a vida. Porque isso faz parte do desenvolver. Porque se eu prendo o meu filho perto de mim, eu não deixo ele desenvolver para a vida. E ele não vai me ter toda a vida. Porque nenhum de nós vai ser eterno. Oi, Meire, boa noite. Convido as meninas para estar aqui conosco, seja bem-vinda. Ninguém é eterno, gente. A gente precisa de desenvolver essa consciência. Eu estou criando os meus filhos, mas eles precisam de ir para a vida. Eu tenho meu esposo, mas eu tenho que aprender a me desenvolver. Eu falo por mim, gente. Eu tive uma grande dificuldade quando meu esposo faleceu. Eu que me achava uma pessoa que eu me achava desenvolvida na vida, tá? E eu não era assim, não. Eu tinha dificuldade, eu não sabia ir num Detran, eu não sabia ir para Goiânia. Daqui para Goiânia, para mim, era uma dificuldade. Meu esposo era aquele marido que me levava para tudo quanto era lugar. Ele era muito preocupado comigo, ele era muito protetor. E nisso eu fui me acomodando, porque eu achava bom. Quem é que não acha bom? Mas isso, por exemplo, ir para o médico, me levar ao médico, me levar não sei para onde, tudo era ele. Quando não, era meu irmão ou era meu sobrinho. E aí, quando meu esposo faleceu, eu tive que me virar nos 30. Eu tinha que ir para Goiânia, eu tinha que chamar alguém, ou meu irmão, ou meu sobrinho. E aí, chega uma hora que meu sobrinho não podia, o meu irmão não podia, porque todo mundo tem a sua vida hoje. E meus filhos moram longe de mim, a minha filha mora em Brasília, meu filho mora em Goiânia.
E aí eu falei, gente, eu tenho carteira, eu tenho carro, eu tenho que ir. Eu não tenho outra saída. A Sandra está dizendo que é muito preocupada com a família, né, Sandra? Não sei como agir, mas eu estou muito cansada. Pois é, nós vamos ver aqui no decorrer desta live que quando eu pego a responsabilidade demais da minha família, isso me cansa. A Max está dizendo que quando o esposo é dependente, pois é, Max, tem que trabalhar isso também. É preciso trabalhar isso agora. Porque, por exemplo, a esposa não é eterna, o esposo não é eterno, a mãe não é eterna, o pai não é eterno, ninguém é eterno. Nós precisamos de desenvolver essa consciência. Ninguém é eterno. Então tá, eu preciso de amar, eu preciso eu gosto de ser protegida, mas eu preciso de saber fazer as coisas. Por quê? Porque na hora que a vida me tira isso, aí eu fico de perna, eu fico chorona, eu fico desesperada, eu fico pedindo para alguém ali na loteria pagar uma conta, porque eu não sei. Gente, nós precisamos de aprender tudo na vida. Bem você, né, Laci? Então, minha amiga, minha irmã, minha prima querida, começa a se desenvolver na vida, começa a pegar o carro, começa a ir pelas ruas ali da sua casa. Gente, ninguém é eterno, a gente precisa de saber disso. Ninguém é eterno. Então, se eu dependo do meu marido para me levar para o médico, para me levar para a escola, para me levar para o trabalho, e chega uma hora que esse marido não pode, ou vice-versa, você vai ter que pedir outra pessoa, você vai ter que pagar outra pessoa, uma coisa que você pode fazer. Então, é isso que eu preciso de aprender, nós precisamos. E eu, gente, me achava uma pessoa desenvolvida e eu tive que me virar nos 30 quando meu marido faleceu. E hoje, eu estava falando aí ontem para a irmã Graciane, como eu cresci. Hoje eu aprendi a fazer muita coisa que eu não fazia. Eu não ia em uma oficina, eu não sabia ir num Detran, eu não sabia dirigir fora da cidade. Um monte de coisa que eu não sabia, porque tudo era meu marido que fazia, entendeu? Então, nós precisamos de ter essa consciência de que não somos eternos, ninguém é eterno. Então, como é que eu amo praticando o desapego? Eu preciso eu anotei que são 3 tipos de situações que precisa ser trabalhada em nós. É o desapego emocional, o material e o circunstancial. O material é esse apego do filho, da mãe, do pai, do marido. Tem pessoas que não sabem ser feliz sozinha. Ah, eu tenho medo de viver sozinha. Eu preciso que alguém diga que eu tô bonita. Eu preciso de alguém me falar que essa roupa tá bem ou não está. Isso, gente, é uma dependência emocional. E é preciso de trabalhar isso, porque você precisa de ter você mesmo a sua própria opinião. Porque, como eu acabei de falar, ninguém é eterno. Então, o que acontece? Quando eu preciso me desapegar emocionalmente desse filho, desse marido, dessa mãe, para que eu seja uma pessoa livre, eu preciso de estar trabalhando isso em mim. O outro tipo de apego é o material. Tem pessoas que é muito apegado àquilo que é material, aos bens material. Por exemplo, a casa, um carro, um sapato, uma roupa, um móvel. É preciso trabalhar isso dentro de nós, gente. Olha, é preciso de trabalhar isso dentro de nós. A Sandra está falando que ela depende do Jefferson para tudo. Então, Sandra, começa a trabalhar isso hoje dentro de você, porque nós não temos toda a vida um ao outro. Seria muito lindo se fosse verdade, mas não é, minha querida, não é. Tem casais que vivem, né? Os velhinhos até morrerem, mas a gente não tem nada que nos garanta isso. Então, como eu não tenho essa garantia da vida, eu preciso de aprender a dirigir, eu preciso de aprender a ir na oficina, eu preciso de aprender a ir no Detran, eu preciso de aprender a ir na loteria pagar minhas contas.
Então, a Max está falando, meu esposo e eu estão me desgastando, né? Justamente porque quando a gente pega algo demais sobre nós, a gente se sobrecarrega e a gente adoece. Então, nós precisamos de, por exemplo, se é seu esposo, precisa de ir trabalhando isso com ele, precisa de ajudar, de uma ajuda. Tem pessoas que não conseguem sozinho. Tem pessoas que precisam de ajuda de um profissional. E hoje a gente tem muitos profissionais que podem estar ajudando a gente nessas questões, tá? Então, o apego às circunstâncias. Então, dependendo do momento que eu estou vivenciando aquele problema, pode ser bom ou ruim. Tem gente que se apega tanto àquele momento que ela fica ali mastigando aquilo ali o tempo todo. Por exemplo, não sei quem morreu, meu Deus. Aí eu choro 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Gente, isso é uma doença. Não é que a gente não tenha saudade. A gente sente saudades. Só que precisa de entender que eu tenho que soltar aquela pessoa para o universo. Porque faz mal tanto para mim como para aquela pessoa. Então, assim, eu estou vivenciando um momento de dor. Eu vivencio, eu choro, eu vivencio e jogo, deixo ir embora. Eu não guardo para dentro de mim. Então, o que nos adoece? O que nos adoece é eu ficar guardando esse tipo de sentimento dentro de mim. Isso não me desenvolve para a vida. Então, olha aqui o que o pesquisador diz. Ele fala assim, que o apego ao negativo, aos improvisos e aos conflitos, ele destrói a nossa autoestima. E quando a gente é muito apegado a isso, é porque falta em nós, gente, a autoconfiança. Então eu preciso de estar olhando para dentro de mim para me ver aonde é que está me faltando, o que é. Por que eu me sinto assim? Por que eu preciso tanto do outro? Por que eu dependo tanto desse outro? Eu preciso de olhar para dentro de mim e começar a fazer essas perguntas. Gente, por que eu não dou conta de pegar o carro e ir ali, se eu tenho carteira? Por que eu não dou conta, gente, de ir ali no Detran? Por que eu não dou conta de ir no médico sozinha? Começa a se fazer essas perguntas. E começa a olhar se você descobre o que é. Porque se for consciente, você já começa a trabalhar isso. E talvez seja coisas inconscientes. Por exemplo, igual eu falei do meu medo consciente, era o que eu tinha. Medo de ficar viúva e medo de pegar Covid. Esse é um medo consciente. E o que é um medo inconsciente? O meu medo inconsciente, que eu não sabia que tinha, quando eu fui passar pelo meu processo de terapia com a Roberta, que aí eu falei para ela que eu tinha muita alergia. E ela começou a trabalhar e buscar aonde era que estava a raiz do meu problema. E ela falou, você tem um medo da sua infância, vamos buscando aí. Eu falei, não tenho, não lembro. Aí a gente foi. Eu não me lembrava, gente. Eu não tinha consciência, mas aí eu me lembrei da minha mãe contando a história para mim. Ela contava a história de que quando eu tinha 3 anos de idade, eu me perdi. Eu saí de dentro de casa sem ninguém e me perdi na cidade. Foi aí que a Roberta, então, que trabalhou comigo, foi a minha terapeuta, ela falou, Maria de Lourdes, aí o seu medo. Por isso, que a sua alergia está ligada ao... todo o processo de alergia está ligado ao medo de morte, medo de separação, medo do desconhecido. Daí ela falou, então, aí eu falei, não, eu não me lembro, mas eu lembro da minha mãe contar essa história de que eu tinha me perdido com 3 anos de idade, que ela ficou doida na cidade, pedindo ajuda a um e a outro, até que ela me achou. Uma senhora me achou e trouxe para ela. E ela falou, então, esse medo seu ficou registrado nas suas memórias. E então, esse é o tipo de medo, gente, inconsciente. E nós temos muitos medos inconscientes dentro de nós e que nós não temos noção. E que dentro dos processos de terapia, a gente consegue achar esses medos, trabalhar eles, ressignificar esses medos e limpar essas memórias de dentro de nós. Porque o Dr. Rames fala que nós somos como um celular.
O que acontece na nossa infância é como se ficasse chipado em nós, fica armazenado em nós. E aí é por isso que nos atrapalha na nossa vida adulta. E a gente precisa de estar olhando para isso e a gente precisa de estar trabalhando isso. E nos processos de terapia é possível a gente trabalhar, a gente ressignificar esses medos. Então, quando a gente vai aqui para as causas, o que leva uma pessoa a ser tão dependente da outra emocionalmente? Eu vou beber só uma aguinha aqui, tá, gente? A gente vai ver aqui que tudo está ligado ao medo. Está ligado ao medo. Segundo os pesquisadores, quando uma pessoa é muito dependente da outra, isso tem muito a ver com os seus medos. E os seus medos da sua infância, a maioria deles, ou quase todos eles. Porque os nossos maiores traumas, segundo o Dr. Rames, está na nossa infância. Ele diz que a partir dos 3 anos de idade é onde desencadeia os nossos maiores traumas. Ou na gravidez, dependendo do que a nossa mãe passou conosco dentro da barriga, nós também já nascemos com essas memórias. A mãe passou muito medo, a mãe passou muito sofrimento, a mãe teve muita falta de afeto. O medo aprisiona, justamente, Jéssica. O medo, ele vai atrofia a pessoa. Então, quando a mãe, na gestação, está passando por isso, o bebê também passa. Então, por isso que muitos bebês já nascem com isso, com medo, com trauma. Eles precisam também de ser trabalhados. Tem também as pessoas que trabalham com as crianças, ressignificando, né? Então, assim, o que acontece quando a gente vai lá para a nossa infância e a gente vai ver, nossa, mas eu não me lembro de nenhum medo, não me lembro. Mas é porque às vezes esses medos são inconscientes, igual esse que eu contei a minha história, que eu não lembrava. Com 3 anos eu não me lembrava, mas eu me lembrei que a minha mãe contava essa história. Tá? Então, assim, esse é um medo inconsciente. Então, segundo os pesquisadores, todo apego excessivo, toda pessoa que é muito apegada, isso está conectado ao medo. É medo de ficar sozinha, medo do futuro. Eu coloquei aqui medo de sentir emoções, medo da mudança, medo de perder algo ou de perder alguém, medo da vida. Então, a pessoa que tem muito medo, ela se apega a uma outra pessoa para que ela se sinta bem. Mas a gente precisa de ter a consciência de que nem sempre eu vou ter essa outra pessoa o tempo todo. Então, o que nós estamos aqui nesse momento conversando umas com as outras para tentar olhar para dentro de nós e perceber, meu Deus, quais são os meus medos? O que me impede a me desenvolver na vida, a me desenrolar na vida? Então, gente, começa agora começar a refletir isso. E se vocês acharem as causas, comece a buscar ajuda. E se vocês não acharem a causa, é porque é algum medo inconsciente. Então, é preciso, e justamente a Sandra está falando, é preciso muito descansar minha mente, porque foi muitas lutas, justamente, porque cansa demais, não é, Sandra? E a gente precisa, ressignificar isso, Sandra. Você disse que hoje você tem muito medo dentro de você. Então, é preciso de ressignificar. Nos processos de terapia é possível, porque a gente vai avaliando a pessoa e a gente vai datando e a gente vai encontrando o que aconteceu e a gente vai ressignificando essas cenas, tá? Então, se você já sabe quais são os seus medos, busca ajuda para você se libertar. Tá? Porque você tem melhor qualidade de vida, você se desenvolve para a vida, os seus filhos que estão à sua volta, pessoas que estão à sua volta, vai te ver uma pessoa mais desenrolada, porque o medo ele nos enrola, ele nos envolve. E muitos desses medos a gente não tem consciência. Então, o que acontece? O desapego, gente, para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras pessoas é muito difícil.
Igual eu falei, depende muito da estrutura emocional dela. Depende muito do que essa pessoa sofreu na sua infância. E aqui não está para ninguém julgar. A gente não julga o pai e a mãe. Por que o pai fez isso? Por que a mãe fez aquilo? Não, não cabe isso. Cabe agora eu, como adulta, olhar para dentro de mim e falar: nossa, eu tenho muito medo disso. Tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo dos meus filhos irem embora. Por que será que eu tenho esse medo? Será que alguém me deixou sozinha lá na minha infância? Será que eu fui criada muito sozinha? Minha mãe trabalhava, eu fui criada muito sozinha? Então, é eu começar a olhar para isso e trabalhar isso, não julgando a minha mãe nem o meu pai, porque eles fizeram aquilo que eles podiam fazer por nós. Então, assim, não é julgar, é eu olhar para dentro de mim e começar a trabalhar isso. Então, por quê? Porque para algumas pessoas é fácil, para outras não, porque depende da estrutura emocional dessa pessoa, né? Então, o que os pesquisadores falam? Que quem é muito apegado nesse caso, as pessoas que é muito apegada, elas não têm muitos sonhos, nem muitas esperanças. Então, ela coloca todo o seu sonho, toda a sua esperança, deposita tudo naquela pessoa. Por exemplo, a pessoa que é casada, eu deposito toda a minha esperança, todos os meus sonhos no meu marido, ou nos meus filhos, ou na minha mãe, ou no meu pai. Ah, porque eu não estudei, então eu quero que o meu filho estude. Eu preciso que o meu filho faça direito. Mas o meu filho não quer fazer direito, ele quer fazer, sei lá, contabilidade, ele quer fazer artes. E aí? Ele vai estudar por ele ou por você? Aí eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: não, tem que deixar o meu filho fazer o que ele tem vontade de fazer e fazer aquilo que eu quero. Porque as pessoas que têm muito medo, ela não vive muito a sua vida, ela vive muito a vida do outro. Então, eu até coloquei aqui algumas coisas para a gente começar a ver o que é dessas coisas que me atrapalha da minha vida. A gente começar a olhar para dentro da gente e começar a perceber por que eu me sinto assim. Eu coloquei aqui algumas dicas. E eu coloquei aqui também que o pesquisador falou que tem muitos casos, gente, que as pessoas até tentam, mas elas não conseguem, porque são coisas muito arraigadas, coisas da infância, coisas da raiz, então ela precisa de ter alguém para estar orientando. Então aqui eu coloquei algumas dicas, que foi o pesquisador, ele disse que uma das dicas que a gente precisa de estar trabalhando é a nossa autoestima. A pessoa que tem muito medo, ela não tem, geralmente, muito autoestima. Então, tudo ela precisa que o outro fale para ela. Não, aqui essa blusa não tá boa, esse cabelo não tá bom, esse óculos não tá bom, tal. Ela precisa de que o outro fique sempre falando isso para ela. Então, o que acontece? Das primeiras dicas é eu começar a trabalhar a minha autoestima. E começar a ver por que eu sou desse jeito. Será que a minha mãe falava o tempo todo para mim: você é uma burra, você é uma coitada, você não vai ser nada na vida, você é uma sonsa? Porque muitas vezes a mãe, na hora da raiva, fala essas besteiras. Mas aí a criança não tem muito discernimento, ela guarda aquilo para si e ela leva aquilo para a vida. E aí a gente tem que começar a olhar: gente, por que eu sou assim? Eu sou tão lenta, será que eu sou sonsa demais? A minha mãe me chamava muito de sonsa. Ficou gravado isso na minha memória, então eu preciso de trabalhar isso. Eu preciso de trabalhar essa autoestima. Por que eu não me sinto bonita? Por que eu não me sinto bela? Por que eu não me sinto inteligente? Então é eu olhar para isso, porque aconteceu alguma coisa lá na minha infância que me travou. Será que eu não sou capaz? Sim, todos nós somos capazes. Se o outro consegue, eu consigo. É só mesmo a forma de eu olhar para a vida e de eu correr atrás daquilo, entendeu? Então, trabalhar a autoestima é uma das coisas que a gente precisa de estar fazendo, praticando, para que a gente melhore o nosso desapego. O outro é enfrentar o medo.
os psicólogos, os grandes profissionais da área da saúde mental, emocional, enfrentar o medo. Por exemplo, meu Deus, eu tenho medo de pegar o carro, eu já sei dirigir. Coloca alguém do seu lado aí e fala, gente, vamos ali comigo, eu preciso de enfrentar esse medo. O que aconteceu? Aí você vai ver, esse medo é consciente ou ele é inconsciente? O inconsciente, às vezes, o medo, você já sofreu algum acidente, ou seus pais sofreram algum acidente. Por exemplo, o ano passado eu trabalhei com uma moça que ela não dava conta de dirigir fora da cidade. Você na rodovia, né, Max? Então, assim, aí nós começamos a trabalhar, fazer a terapia com ela. Ela fez, parece, umas quatro sessões de terapia, foi 3 ou 4, parece. E aí nós descobrimos, o medo dela estava ligado ao acidente de carro que os pais dela sofreu quando ela era pequena. E ela perdeu os pais no acidente de carro. Então, aquilo estava chipado na memória dela. Ela não conseguia dirigir. Ela disse que mal pegava o carro dentro da cidade e ela não se sentia confiante. Então, nós trabalhamos isso, a gente fez essa terapia e foi muito lindo, que aí depois ela me mandou no WhatsApp assim, nossa, eu tô indo para Goiânia agora, eu tô aqui no maior trânsito, eu tô encantada comigo mesmo. Como que eu consegui vir? Eu não tô tendo, como é que ela falou? Ela falou assim, eu não me sinto mais com medo. E os meus 2 filhos que são adolescentes estão aqui comigo e tá dizendo, mamãe, que coisa boa, a senhora não tá tendo medo de dirigir. E ela me disse, parece que eu tô vencendo, Maria de Lourdes, o meu medo de dirigir. Então, ela tinha essa memória. Então, Sandra, justamente, a Max falou que ela bateu o carro uma vez e acredito que justamente você deve ter esse trauma. Por mais que às vezes você ache que não, mas tá na sua memória. Então, essa menina trabalhou isso e ela disse que hoje ela tranquila, ela vai. Então, esses são os medos inconscientes. Então, enfrentar o medo é uma das coisas. Buscar ajuda. No caso, eu não estou sabendo como lidar com isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ajuda. A outra dica que o pesquisador falou aqui é não assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. Isso nos estressa, isso nos sobrecarrega. Aí ele falou assim que quando nós, além de nossa vida, nós pegamos responsabilidade demais pela vida dos outros, nós vivemos angustiados, nós vivemos estressados e nós não damos conta do recado. Então, o que acontece? A gente precisa de estar olhando para isso também. Será que as minhas responsabilidades que eu tenho hoje, elas estão além da minha conta? A gente precisa de parar e pensar. Porque às vezes a gente pega a responsabilidade de pessoas que não é nossa, gente. Tem pessoas, por exemplo, a gente é mãe, a gente é vó, a gente tem que saber separar o momento que os nossos filhos estão passando por um momento difícil, da gente ajudar, tudo bem. Mas aí, a partir do momento que eu carrego esse filho nas minhas costas, ou esse neto nas minhas costas, isso aí não é ajuda, isso aí eu estou me sobrecarregando. Então eu preciso de olhar, será que eu estou pegando alguma responsabilidade além daquilo que eu dou conta? Até onde eu posso ajudar o meu filho? Até onde eu posso ajudar o meu marido? Até onde eu posso ajudar o meu vizinho? Até onde eu posso ajudar a minha mãe? Então, assim, é a gente parar para pensar, porque tudo precisa de um equilíbrio. Porque se eu estou pegando uma responsabilidade que está me sobrecarregando, que está me adoecendo, isso não é bom, isso não é saudável. Entenderam? Então, e a outra dica que o pesquisador disse é aceitar a realidade. Quando nós aceitamos a realidade, a vida fica mais fácil, a vida se torna mais leve. Como assim? Porque quando nós não aceitamos a realidade da vida, é como se a gente estivesse batendo, dando murro em ponta de faca. É eu brigando com a vida. E aí, gente, a gente não ganha essa briga. Não ganha. Por exemplo, quando eu estava no meu processo de luto, no início,
Eu fiquei questionando o tempo todo assim, meu Deus, por quê? Onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Meu Deus! E eu fiquei, gente, tão angustiada, eu fiquei tão depressiva com aquilo, eu fiquei rancorosa, eu fiquei com raiva de Deus, com raiva da vida, com raiva das pessoas. Por quê? Porque eu foquei em uma coisa que eu não tinha resposta. Eu não estava aceitando a realidade. Então, o que o pesquisador disse? Quando você aceita a realidade, é mais fácil para a gente. Eu aceito que eu perdi o meu esposo para a vida. O que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar dentro de mim, ter aceitação disso, chorar, vivenciar o luto e soltar isso. Porque isso não faz bem nem para mim e nem para a pessoa que foi. É eu aceitar as circunstâncias da vida. Os meus filhos estão dentro de casa, agora eles casaram, tem que ir embora. Ou eles não casaram, eles querem viver a vida deles. Eles já conseguem manter a sua vida. Solta eles para a vida. Solta. Dói. Dói, é verdade. Soltar dói, gente. Mas é preciso. É um processo de libertação. É um parto. É um parto. Quando eu enterrei a minha mãe há 6 meses atrás, é uma dor tão tremenda, parece que vai rasgando dentro de você. E eu trabalhava aquilo dentro de mim e falava assim, meu Deus, eu aceito, porque foi o Senhor que quis. Ela já tinha quase 90 anos. É o processo da vida. A minha mente tem que aceitar isso. A minha mente tem que aceitar isso. Então, você precisa de fazer os exercícios e dizer isso para o seu cérebro. Eu aceito essa situação, porque eu não tenho nada que fazer. Então, gente, aceitar a realidade da vida nos ajuda a ter uma vida menos angustiada, nos ajuda a ter uma vida menos estressada, nos ajuda a ter qualidade de vida. Quando eu olho para dentro de mim e digo, Deus, eu aceito a ida do meu esposo. Dói, mas eu aceito. Não foi assim que o Senhor quis? O Tom Jobim diz que a vida tem sempre razão. E a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia ainda diz assim, quem é a criatura para questionar o seu Criador? Né? Jó falou isso naquela prova que ele teve, quando ele perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu os filhos. Quem é cristão sabe dessa história, né? E naquele momento de desespero, de angústia, Jó começou a questionar Deus, que todo mundo faz. Questionar por quê. E naquele momento, quando Deus se revela para Jó, né? Que aí Jó entende que era preciso, quando Jó se dobra diante da situação, quando ele diz, bendito seja, né? O Deus que me deu, Deus me tirou, bendito seja o meu Senhor. Parou a live, Sandra? O que aconteceu? Gente, parou aí para vocês? Não, para mim aqui tá tudo certo. Parou, gente, aí para vocês? Me fala aí. Parou? Para mim tá tudo certo. Para vocês parou? Alguém pode me falar? Não. A Max falou que não. Parou para vocês aí? Tá tudo ok. Sandra, não, acho que deve ter sido com você aí. Aqui tá ok. Carol falou que tá ok. Tá tudo certo, gente? Vocês estão me escutando direito? Sandra, deve ser a sua internet. Isso mesmo, Max. Deve ser a sua internet. As outras tá tudo ok. Então, gente, como eu estava dizendo, tá tudo certo, né, Nasci? Deve ter sido a internet da Sandra, ela disse que parou. A Jéssica falou também que tá tudo certo. Então, gente, aceitar a realidade da vida nos faz viver em paz. Tá tudo certo, Jeane? Então tá. Deve ter sido, Sandra, a sua internet que caiu, porque por aqui tá tudo certo. As meninas estão falando também que tá tudo certo. Então, assim, aceitar a realidade
É uma das dicas que o pesquisador diz para você ter uma vida mais tranquila, menos estressada. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Para a gente viver uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, eu preciso de trabalhar a minha autoestima, enfrentar os meus medos, não assumir responsabilidade da vida dos outros, porque tem pessoas folgadas que querem botar a responsabilidade dela em si, sobre os nossos ombros. Tem pessoas que confundem bondade com a pessoa ser boba. Às vezes a pessoa quer ser boa com a outra e a outra quer aproveitar demais. Então a gente precisa de estar atento a essas pessoas. Então, o que o pesquisador diz? Não assuma a responsabilidade da vida de outras pessoas. Não, eu assumo a minha, porque eu tenho a minha responsabilidade de me fazer feliz. Então, eu já vou trabalhar isso dentro de mim. Eu não posso colocar na responsabilidade dos ombros do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, a responsabilidade da minha felicidade. Os meus filhos não podem se responsabilizarem pela minha felicidade e nem eu pela felicidade dos meus filhos. Então eu preciso de entender isso. Porque cada um de nós passa o processo que tem que passar na vida para a gente crescer, para a gente melhorar como pessoa, para a gente trabalhar dentro de nós. E a vida é um processo, a vida é feita de ciclos. Então eu não posso pegar a dor do meu filho porque ele está vivendo aquele momento, porque ele precisa de crescer. Assim como o meu filho não pode também pegar a minha dor naquele momento e arrancar a minha dor. Eu sei que nós mães falamos assim, eu preferia, dependendo da situação, a gente fala assim, oh meu Deus, eu pedia tanto a Deus para que eu vivesse isso e não meu filho. Mas, gente, isso não cabe a nós. Não está no nosso querer. Porque, às vezes, aquele filho, aquela filha, precisa de passar por aquele processo para crescer. Crescer dói, gente. Crescer em tudo quanto é sentido dói. Crescer fisicamente, a criança ou o adolescente, ele sente muita dor nos ossos, porque vai esticando. Nascer dói. Quando a gente sai do útero da mãe, a criança grita. Ela está dizendo, não me tira daqui, pelo amor de Deus. Aqui está quentinho, aqui está bom. Mas aí o útero está empurrando ela para a vida, porque chegou a hora dela nascer. E a gente precisa de entender isso. Que tem a hora que a vida empurra, porque precisa desse empurrão para crescer. A gente trupica. Mas, como diz aquela música, a gente trupica, mas não cai. A gente vai, levanta e Deus pega na mão da gente. Um dá uma ajuda, outro dá outra ajuda. Mas a gente não pode ficar prostrado. Mas a gente também não tem como pegar a dor do filho, da filha, da mãe, do pai, do marido para carregar. Eu já tenho a minha. Eu já tenho as minhas dificuldades. Então é isso que o pesquisador está dizendo. Não assuma a responsabilidade que não é sua, porque você está se sobrecarregando e você não está vivendo uma vida digna. E você quer carregar a angústia do outro, a dor do outro, se o outro precisa. Assim como você também, quando você está passando pela sua dor, é preciso você passar por aquele momento para você crescer. Entendeu? Quando eu estava vivendo o meu luto, a minha mãe não podia tirar aquilo de mim. Eu precisava de vivenciar aquilo, porque eu precisava de crescer como gente. E eu cresci, gente, acredite. Eu cresci. Ah, depois eu vou contar como foi que eu cresci. Cresci muito. Então dói. Mas é preciso. E a primeira dor, o primeiro expulsar é do útero. Quando o útero chega ali aos 9 meses, o útero expulsa o bebezinho lá e o bichinho começa a chorar, a gritar, porque ele não quer sair. Mas é preciso ir para a vida. Eu preciso de compreender isso. Então, quando eu aceito essa realidade, eu não me sobrecarrego. Eu não me sobrecarrego. A Max está falando que passou por momentos assim, né, Max? Pois é, mas todos nós, minha querida, todos nós passamos por momentos difíceis da vida. Todo mundo tem momentos bons e ruins. Você perder um filho é a dor maior que existe, segundo os estudiosos. Perder um filho
é a dor maior que existe. A minha sogra perdeu 2, ela diz que é arrancar um pedaço da gente. Então é preciso trabalhar isso para que você tenha mais qualidade de vida, menos dor, aceitar isso para o como é que eu vou te dizer? Aceitar isso é agradecer ao universo, porque você foi mãe desse filho. O tempo que você conseguiu ter ele com você, comece a agradecer ao universo por aí. Eu sei que é uma dor terrível. Eu nunca perdi o meu filho, mas eu perdi o meu esposo, perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi pessoas que amam. Então, gente, perder faz parte da vida. A morte é a única coisa, a única certeza que nós temos é de que todos nós vamos ter que passar por esse processo. Então é preciso de trabalhar isso dentro de nós, aceitar isso que Deus é o processo da vida, não tem como a gente fugir disso. Então quando a gente aceita isso, a gente vai mais leve para a vida. E eu quero nós só temos 5 minutinhos ali, dizer para vocês, esteja trabalhando isso dentro de cada um. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Se vocês precisarem de buscar ajuda, me manda lá no direct. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto que vocês gostariam, me manda lá também. Entre no grupo VIP, a gente tem lá na bio, tem o link para que a gente possa estar falando com vocês com a gente. Se fez sentido para vocês, a Max está agradecendo. Fez algum sentido para vocês? Vocês têm alguma pergunta? Caiu alguma ficha? A Max está dizendo obrigada, aprendi muito. Eu que agradeço. E para vocês, outros que estão aqui, vocês aprenderam alguma coisa? Caiu alguma ficha? Se sim, coloca sim para mim aí, que eu fico sabendo, né? Gratidão, Laci, eu que agradeço. Então, gente, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, manda lá, dizer de que vocês gostariam de falar, para que a gente possa estar comunicando toda segunda. Eu vou estar aqui com vocês. Convidem sempre uma amiga, alguém que a gente está sempre falando para as mulheres. Alcinaí, que bom que você disse que sim. Convide sempre alguém para estar conosco. A gente trabalha sim sobre o emocional, como a gente se fortalece. A Scarlett está falando que foi muito bom, obrigada, eu que agradeço, Scarlett. A gente vai estar sempre falando, a Sandra, obrigada a você, Sandra, sobre o emocional, como que a gente pode estar nos fortalecendo, como é que a gente pode estar nos ajudando umas às outras. Como eu disse, nós estamos na era, gente, do coletivo, na era de que é um ajudando o outro, e é isso que a gente precisa de estar fazendo. Eu quero estar sempre dividindo com vocês o meu conhecimento, trabalho nessa área de terapias. Se vocês precisarem, eu estou aqui. Se quiser olhar para os seus medos, se quiser olhar para os seus traumas, tem como a gente olhar, tem como a gente ressignificar, tem como a gente trabalhar isso, né? Meire está falando que foi muito bom. Então, assim, tudo aquilo que a gente precisa de ser trabalhado dentro de nós, a gente precisa de estar expulsando isso, trabalhando isso. A Alcinaí falou, estou desapegando das obrigações dos meus filhos. Isso mesmo, Alcinaí, é deixar com os filhos o que é dos filhos e eu, como mãe, pegar a minha responsabilidade. A Max está falando, precisa muito. Gente, vamos começar a trabalhar isso dentro de nós, porque quando a gente faz isso, tanto a gente cresce como os nossos filhos. Porque se eu me apego demais a esses filhos, eu atrofio ele ou ela. Eu não deixo ele ir para a vida. Entendeu? Então a gente precisa de estar trabalhando isso dentro de nós. A Jéssica está falando que foi uma benção. Que bom, Jéssica, eu que agradeço. E a gente precisa de estar olhando para isso, para esses pontos. Eu, você, todas nós temos as nossas fraquezas,
Não é porque eu sou terapeuta que eu estou isenta. Eu faço terapia toda semana. Eu ainda tenho a minha professora que eu faço as aulas com ela. Ainda ontem eu fiz uma aula, depois eu quero contar para vocês como foi muito lindo o processo que ela fez comigo e que eu achava que eu estava curada de algo e que eu não estava. Então é muito lindo, gente. Oi, tia, muito bom também a senhora. Muito obrigado por estarem conosco. Estejam sempre conosco aqui, convidando umas às outras, porque nisso nós estamos trabalhando uma com as outras. Ai, tia Lia tá falando, eu preciso desapegar das filhas. Então, tia, vamos olhar para isso. Depois me liga para a gente marcar as terapias. É algo que está lá no seu passado, que a senhora é inconsciente, não é porque a senhora quer. E isso atrapalha tanto a senhora como as meninas. Então, vamos olhar para isso, vamos trabalhar isso. Todas nós precisamos de ajuda. Eu preciso, vocês precisam. Eu tenho a minha terapeuta que me ajuda, que é a minha professora, né? Então, assim, a gente precisa de estar se ajudando. E outra coisa, não ter vergonha, gente. Não ter vergonha de buscar ajuda. Ter vergonha é coisa de pessoas atrofiadas. Se vocês olharem para esses grandes líderes, para esses grandes, muitas dessas pessoas fortes emocionalmente, todas elas têm uma equipe que ajuda, de psicólogo, terapeuta, coach, nutricionista, tanta gente para ajudar, porque todo mundo precisa de ajuda. Que bom que cada um, se a gente pudesse ter uma equipe de pessoas nos ajudando, terapeuta, psicólogo, nutricionista, pilates, fisioterapeuta, quem dera se a gente conseguisse fazer tudo isso. E tudo aquilo que a gente conseguir fazer, vamos estar fazendo. Que isso a gente está fazendo por amor a nós. É eu me amando, é eu cuidando de mim, tá bom? E eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas e cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Nós somos o nosso bem maior. Eu não posso amar meus filhos, meu marido, minha mulher mais do que a mim. Eu não posso amar minha mãe, meu pai mais do que a mim. Primeiro eu tenho que me amar, pois assim eu consigo amar o outro com entendimento. Tá bom? Deus abençoe, tia. Eu tô esperando a senhora. Vamos trabalhar essas questões pra gente se desapegar da vida, pra na hora que a vida vier com as caixinhas de surpresa dela, a gente falar, opa, eu tô preparada. Eu choro, eu vivo aquele momento, mas eu deixo ir. E eu sigo na vida, ajudando outras pessoas, primeiro me ajudando. Um beijo para cada um de vocês, boa noite e comece agora a refletir dentro de cada uma. Meu Deus, em que é que eu preciso me desapegar? O que é e de quem que eu preciso me desapegar? Ou de alguma coisa ou de alguém, tá bom? Um beijo, gente, tá? Já tá mais forte, Max, que coisa boa. Então, qualquer coisa eu tô aqui. Um grande abraço mesmo. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Boa noite. Durmam com Deus. Façam as anotações das 3 coisas pelas quais vocês são gratas hoje. E vão dormir com Deus, tá bom? Gratidão, um grande abraço e até segunda-feira, tá? Me sigam lá no Instagram, todos os dias a gente tá lá. Beijo, beijo, beijo.